O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o senador Antônio Anastasia, do PSDB, que recentemente assumiu, inclusive, a vice-presidência do Senado. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Senador, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado. Quero dar bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Senador, para a gente começar essa entrevista, o assunto do dia, o assunto do momento é a questão das barragens. Parece que a gente está vivendo um verdadeiro pesadelo sem fim aqui em Minas Gerais, com Brumadinho no dia 25 de janeiro, depois no dia 8 de fevereiro tivemos os problemas lá em Itatiaiuçu e em Barão de Cocais, e no último sábado essa última situação envolvendo um risco de rompimento da barragem de Macacos. Temos a perspectiva de uma CPI no Senado, uma CPI que inclusive tem aí uma participação mineira muito efetiva com o relator dessa CPI, com o senador novato Carlos Viana, e eu quero saber do senhor, na figura hoje de vice-presidente do Senado, essa CPI vai ser para valer? Nós vamos e podemos esperar que dela saiam resoluções efetivas para a vida dos mineiros e para a gente tentar minimizar, por mínimo que seja, diminuir por menos que seja, esse drama que a gente está vivendo no Estado? Veja bem, Rodrigo, em primeiro lugar, é bom dizer que o Poder Legislativo tem várias ações que podem ser feitas. Quando houve o rompimento em Mariana, nós tomamos iniciativa no Senado de criar uma comissão especial para melhorar a legislação de segurança das barragens. Eu fui o presidente dessa comissão e o senador Ricardo Ferraz do Espírito Santo foi o seu relator. Foi um trabalho que culminou num relatório de quase 200 laudas, muito técnico, com audiências públicas realizadas, ouvimos especialistas, e foi como resultado dela apresentado um projeto de lei de autoria do relator, do senador Ferraço, que aprimorava a legislação de segurança das barragens, que é de 2010. Um bom projeto. Esse projeto tramitou. Nós sabemos que as tramitações no Poder Legislativo não são rápidas, e pela força regimental ele foi arquivado porque o senador Ferraz não foi reeleito. Nós pedimos imediatamente o desarquivamento, juntamente com a senadora Rose e o senador Eumano Ferrer. Essa matéria já foi à CCJ, eu já fui designado seu relator. Pretendo apresentar o relatório já na outra semana, inclusive com algumas emendas, para dar sustentação financeira também aos municípios atingidos. Porque é claro que o primeiro drama, a maior tragédia de longe, será sempre a perda de vidas humanas. Esse é que de fato nós temos de lamentar permanentemente, como você disse bem, é um pesadelo. Mas a par dessa perda, nós temos de ver também as consequências que vão gerar problemas para os empregos, para os municípios, questões ambientais, ou seja, é um conjunto de circunstâncias, todas elas negativas. Então nós temos que tomar essas medidas. A par disso, é prevista na Constituição a figura da CPI. A CPI tem por missão averiguar fatos e apontar irregularidades. Então é possível, de fato, que a CPI funcione bem e aponte de fato o que aconteceu, porque aparentemente ainda não há uma identificação técnica do motivo do ocorrido. Aliás, nem Mariana ainda há pelo menos que eu saiba, uma conclusão técnica dos especialistas. Eu não sou engenheiro, então fico muito receoso de dar aqui uma opinião equivocada. Mas a CPI tem essa condição e essa possibilidade. Há também uma CPI prevista na Câmara e a possibilidade de uma CPMI, uma CPI mista, que evidentemente que poderia congregar os esforços da Câmara com o Senado. Isso será discutido pelos dois presidentes do Senado e da Câmara e das lideranças. O importante é nós termos ao lado da CPI também o funcionamento regular das instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias civil e federal, identificando com os meios que tem, que nesse ponto são melhores que o do Senado e da Câmara, evidentemente, as condições técnicas que levaram às omissões, às irregularidades, o que aconteceu para que essa barragem se rompesse. E como você bem disse, e o pior ainda desse temor, essa verdadeira espada sobre a nossa cabeça de Minas Gerais, que tem dezenas de outras barragens com as mesmas características, como aconteceu e você citou em Barão de Cocais, Itatiaiuçu, esse final de semana em Macacos, que leva ao pesadelo, pavor, a intranquilidade a todas essas comunidades. Essa situação, de fato, não pode permanecer. Senador, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Super. Muito se fala na CPI, também na CPMI, mas a gente sabe também que a criação destas duas opções demora de 6 meses até 1 ano. Carlos Viana, inclusive, esteve com a gente aqui e nos informou sobre isso. Mas o que se sabe também é que a população pede para que medidas sejam tomadas de formas mais rápidas. Medidas que a população que teve que sair de casa, por exemplo, no sábado em Macacos, não está disposta talvez a esperar essa criação dessa CPI. Na opinião do senhor, o que o Estado
e as próprias mineradoras devem fazer de forma imediata para garantir pelo menos a segurança da população, especificamente aqui de Minas Gerais? Muito obrigado, Thalita. Bom dia, meus cumprimentos. É um prazer ser entrevistado por você pela primeira vez, é uma honra. E quero dizer que, de fato, não é esse o objetivo da CPI, das CPIs em geral, independente dessa ou de outra. Uma CPI tem por objetivo apurar fatos já ocorridos. E o que você coloca muito bem, são a necessidade de medidas que são administrativas, da alçada do Poder Executivo, em comunhão com a empresa responsável, no caso a Vale, para dar conforto, segurança às pessoas que podem, em tese, ser atingidas no caso, que Deus queira que jamais ocorra, de outro rompimento. Então, evidentemente, essas medidas são medidas imediatas. Elas têm de ser realizadas para a retirada das pessoas alocadas em local seguro e, ao mesmo tempo, aí uma grande preocupação que nós temos também com referência à vida dessas pessoas. Ou seja, como elas vão trabalhar, como os filhos vão à escola, transporte, ou seja, a rotina das pessoas que é mudada completamente. Eu li ontem na imprensa de um cidadão de Barão de Cocais que está no hotel, mas que perdeu as suas atividades de trabalho. Ele é pedreiro e diz que o cimento, etc., que ele tinha, está lá na sua antiga propriedade sem condições de uso. Então, são dramas como esse que, de imediato, evidentemente, o poder público deve fazer em relação às empresas responsáveis para que elas assumam essa responsabilidade. Aliás, já houve uma multa aplicada, salvo engano, depositada de R$1 bilhão no primeiro momento a favor do Estado, exatamente com esse objetivo, não só para custear o que está acontecendo em termos de uso dos bombeiros e estrutura do Estado, mas também para dar amparo a essas famílias que elas possam enfrentar e passar por essa dificuldade. Sabemos que é uma situação delicadíssima, muito grave. O Estado, por ser um Estado minerador na sua história, ele está pagando um preço alto por isso nesse momento, e nós todos sabemos que essas dificuldades podem se agravar, tendo em vista agora essa revisão plena dessas barragens, que certamente elas serão, como se diz tecnicamente, descomissionadas, ou seja, elas deixarão de existir, mas enquanto isso não ocorre e leva aí algum tempo, o medo vai persistir. Senador, o senhor foi governador de Minas entre os anos de 2010 e 2014 e nós temos ouvido de especialistas, de ambientalistas, críticas também às instâncias de governo em meio a essa tragédia de Brumadinho. Tanto no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. No nível estadual, a crítica que a gente mais ouve é a questão das licenças ambientais que são concedidas a essas mineradoras, muitas vezes até ao aumento dessas barragens, o processo que é chamado de alteamento, enfim. E aí eu pergunto para o senhor, como ex-governador, o senhor se sente um pouco responsável por esse cenário também que a gente vive em Minas? Veja bem, Rodrigo, é claro que não, por que motivo? A legislação ambiental mineira era considerada, pelo menos ao meu tempo e antes disso, uma legislação até rigorosa. Os empresários se queixavam muito que a legislação ambiental de Minas era morosa, que os processos eram muito burocráticos, havia dificuldade de receber as licenças. Isso era estou dizendo aqui, um retrato da realidade, nós sabemos disso. O próprio jornal O Tempo sempre se dedicou a isso com muita atenção. Então havia essa visão de uma legislação, que é uma legislação técnica. Evidentemente, o governador do estado, ele não participa desse tipo de ação e de medida procedimental. Não havia, ao nosso tempo, qualquer indagação sobre riscos de barragem. Pelo menos nunca ninguém me alertou sobre isso e falou sobre esse assunto. Tanto que a primeira barragem que teve seu problema já foi além do meu mandato, em outro governo. Mas, evidentemente, se nós tivéssemos sido comunicados que havia esse risco, as medidas seriam sido tomadas de imediato. Mas a legislação técnica sempre foi observada. Por isso é que eu devo indagar e repito aqui a você. O que estava errado na própria legislação, eventualmente, que permitiu a construção desse tipo de barragem, não é? As barragens a montante, o que tipo de ação não foi feito de fiscalização adequada durante tantos anos. É bom lembrar que a fiscalização de barragens é da alçada do governo federal, da antigo Departamento Nacional de Produção Mineral e agora da Agência Nacional de Mineração, para nós indagarmos se havia um equívoco, vamos dizer assim, da engenharia, da técnica, que adotou uma metodologia equivocada e que permitiu esse pavor nesses dois episódios e que agora exigirá uma reforma completa de todas essas barragens. A gente está conversando com o senador Antônio Anastasia, ele é vice-presidente do Senado, falando com a gente a respeito das barragens, mas quero falar um pouquinho também de política partidária com o senhor, senador. O senhor foi derrotado na campanha do ano passado pelo atual governador Romeu Zema, uma derrota que até nos surpreendeu pelos números que envolveram essa disputa eleitoral em Minas Gerais.
Foi uma campanha de segundo turno, principalmente, muito pesada, até muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por parte da campanha do senhor, a campanha do Novo, que era de fato uma campanha que nós ainda não conhecíamos, afinal era a primeira vez que um candidato do Novo disputava o governo de Minas. Passada essa eleição e esse momento da disputa eleitoral, o seu partido, o PSDB, aqui em Minas Gerais, resolveu ser base do governador Romeu Zema. Inclusive tem cedido alguns quadros para o governador Romeu Zema, para a administração do estado. Mais do que isso, o Luiz Humberto Carneiro, que foi líder de governo quando o senhor era governador, é líder de governo dele também. Não fica difícil o PSDB explicar que tentou desconstruir a imagem de Romeu Zema durante a campanha e agora se alia ao governador? Meu caro Rodrigo, vamos inverter as suas frases. Não é o PSDB que se dispôs, foi o governador que convidou. Então, na realidade, as iniciativas partiram do governador. Eu acho que o governador agiu corretamente, porque agora, uma vez eleito, passada a campanha, ele tem de governar. E para governar ele precisa de bons quadros, ele tem de ter pessoas experientes ao seu lado no parlamento, ele tem de ter pessoas que conhecem a administração pública. Nós sabemos que o seu partido é um partido com bons quadros também, mas certamente ainda por ser um partido mais recente, e ele precisa de ter uma composição maior. E ele tomou a iniciativa de convidar pessoas que integram o PSDB para o seu secretariado, convidar o líder do governo, que foi o meu líder também, um excepcional e veterano deputado Luiz Humberto, para ser o líder do governo, e evidentemente isso levou o PSDB a ter uma postura, no primeiro momento, de cooperação. Aliás, eu disse isso na campanha todo o tempo. Se você se lembrar, eu defendi uma figura que era o chamado Plano Marshall, através de uma concertação após as eleições de todas as forças sociais e políticas do estado. A situação de Minas é tão grave, repito, é tão grave, que se não houver uma união verdadeira de todas as forças políticas, econômicas e sociais do estado, nós não vamos sair desse quadro. Então, o governador, corretamente, me parece, ele percebeu quadros técnicos de alta capacidade e qualidade, como eu sempre disse, no nosso partido, reconheceu também experiência política adequada em alguma das nossas lideranças e tomou essa iniciativa, e evidentemente nós não podemos nos furtar a dizer não, nós não queremos ajudar a salvar Minas. Se fosse o inverso, eu também faria a mesma coisa, chamaria pessoas de vários partidos com o objetivo de recompor o estado e superar os dramas que tivemos ao longo dos últimos 4 anos. Senador, nós temos um início de ano muito conturbado, né? Muitas pessoas falam que 2019 usa a expressão de que chegou com tudo, principalmente da política, muitas polêmicas no âmbito mineiro, mas também no âmbito nacional. Uma das propostas, por exemplo, de reforma da Previdência do Bolsonaro é um dos assuntos mais comentados, além da crise com o Bebiano, envolvendo também os filhos de Bolsonaro. Mas eu queria saber o que o senhor acha da proposta do Bolsonaro para a Previdência, com 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Bem, Thalita, em primeiro lugar, nós não conhecemos ainda a proposta. O que há por hora são boatos, alguns vazamentos, uma declaração do secretário nacional da Previdência, que aliás também foi deputado do nosso partido e um quadro muito competente, muito respeitado nacionalmente, de que haveria esse prazo, mas ao longo do tempo, ele não seria um prazo imediato. Conforme foi dito, nós teremos ao final desse mandato, parece que 62 anos para homem e 58 para mulher, salvo engano, e num período de até 10 anos esse prazo. O que é importante dizer na reforma previdenciária, e eu tenho dito isso publicamente, é que isso é inafastável. Nós mudamos no Brasil o perfil demográfico. Felizmente, graças a Deus, hoje nós vivemos mais. O que antigamente a média de idade era de 60 e poucos, passamos a 70, 70 e tantos. Por outro lado, houve também uma queda do índice de natalidade. As famílias antigamente tinham 4, 5, 6 filhos. Hoje, 1, 2, raramente 3. Como o sistema atual de previdência é um sistema de repartição no qual as novas gerações sustentam as gerações mais maduras, digamos assim, essa mudança do perfil demográfico torna o atual quadro inviável. Então é evidente que se não houver uma reforma profunda da Previdência, o Brasil não tem esperança e não tem futuro. Os outros países do mundo que tiverem essa mesma curva demográfica modificada também adotaram esse mecanismo. Isso é natural. As pessoas têm de compreender isso, não é? Mudou o perfil. Antigamente as pessoas, infelizmente, tinham uma vida mais curta. Hoje a vida é mais longa. Então nós temos agora, evidentemente, nem por isso nós vamos canibalizar, como se diz, a questão previdenciária. Tem que ser feito um período de transição adequado, garantias
direitos adquiridos e será discutido no Congresso, tenho certeza. Mas que tem de haver uma reforma previdenciária, terá. O seu conteúdo será discutido no Congresso Nacional. O senhor concorda com o modelo de capitalização que tem sido defendido constantemente pelo ministro Paulo Guedes? É um modelo possível, alguns países o adotam, é alvo de algumas críticas, inclusive nesse país eu já descobri que não há modelo de previdência ideal e perfeito, não é? Aliás, é como o sistema eleitoral. Nós discutimos muito, fizemos um seminário ano passado, aqui só a guia de exemplo, recebemos especialistas de 12 países e todos eles criticavam o próprio sistema. Então é como o regime previdenciário. Claro que haverá aquele que não estará satisfeito com o tipo adotado do mecanismo previdenciário. Mas é uma possibilidade. Nós temos que discutir como para garantir, porque o objetivo da Previdência, é claro, não é gerar lucro para a empresa, jamais. É garantir o futuro dos aposentados. Mas fosse o senhor presidente da República, fosse o senhor alguém que tivesse na linha de frente, qual seria o modelo que o senhor defenderia, considerando que não existe lá o modelo ideal, digamos assim? Claro, Rodrigo, eu não tenho preconceito quanto a ideias. Se o modelo, eventualmente, de capitalização tiver uma demonstração cabal, que ele é exitoso e pode sustentar, eu não teria nada contra. Eu me preocupo muito agora mais com o regime de transição, para não haver perda de direitos adquiridos daqueles que já estão às vésperas de aposentar, para não permitir também que do dia para a noite a aposentadoria passe de 60 para uma idade fora dos nossos padrões. Quer dizer, tem de ser algo gradual. E como o Brasil tudo é 880, então é isso que nós devemos tomar cautela, para não fazer uma coisa muito radical e depois não termos condições de implementar ou de não aprovarmos. Então, essa gradualidade é que eu defendo nesse sistema ou nesse modelo. Senador, falando do Senado, como que o senhor viu o episódio do voto a mais na eleição para a presidência da Casa? De maneira muito estranha, não é? Isso, de fato, foi algo inusitado. Nós percebemos um ambiente político ali naquele dia, naquela sexta-feira, muito exaltado. Ficamos todos assim um pouco estarrecidos com o radicalismo que estava acontecendo, mas felizmente ao final de tudo o clima voltou à tranquilidade já com a eleição do restante da mesa. Essa matéria está em apuração pela Corregedoria, pelo senador Roberto Rocha, que é o corregedor e que vai apurar o que aconteceu ali, e que para que temos ali 82 votos, ao invés de 81. De fato, é algo que não foi bom para a imagem do Senado, por isso mesmo tem de ser apurado. Até por isso eu pergunto, como retrabalhar a imagem do Senado, já que o Senado, em tese, é uma casa de homens mais maduros, com mais conhecimento do que a Câmara dos Deputados, é uma casa revisora do Congresso Nacional. Como retrabalhar? O senhor agora é vice-presidente, mais do que nunca representa até institucionalmente também o Senado. Como retrabalhar isso e tentar ressignificar, já que a gente vive um momento, inclusive, de descrédito das instituições? Meu caro Rodrigo, eu acho que durante a eleição, inclusive, o Senado se comportou de acordo com o anseio da população. Nós fizemos uma votação que foi secreta, mas com manifestação de votos, inclusive a bancada mineira deixou claro a sua posição a favor do presidente eleito, unanimemente. Nós elegemos o presidente Davi e o presidente Davi iniciou um jovem senador muito preparado, muito hábil politicamente, muito bem quisto no Senado e no Congresso, e ele tem tido a habilidade de fazer agora a composição. Então você veja que a eleição dos restantes dos cargos da mesa, inclusive a minha para vice-presidente, se deu praticamente por unanimidade em chapa única. Aliás, é bom lembrar, Minas Gerais não tem um vice-presidente do Senado desde a década de 60. O último foi o senador Camilo Nogueira da Gama, na década de 60. E depois também a composição das comissões, a composição dos líderes. Então, hoje o Senado, nesses últimos dias, já está totalmente pacificado. Eu acho que a imagem do Senado até se fortaleceu nesse processo. Nós demonstramos essa renovação política, um novo quadro, uma nova liderança que despontou do senador Davi Alcolumbre, nosso presidente, e vamos agora trabalhar para ter uma agenda legislativa muito proativa, votando as reformas, especialmente a previdenciária e as outras que serão encaminhadas pelo governo. A gente está caminhando para o encerramento da entrevista, mas dá tempo ainda de fazer uma última pergunta, senador. Falei agora há pouco a respeito da eleição do ano passado e da vitória numericamente expressiva que teve o atual governador Romeu Zema sobre o senhor, que também era candidato ao governo de Minas no ano de 2018. 2019 começou com esse tanto de tragédia se abatendo sobre Minas Gerais, com as dificuldades do caixa que são conhecidíssimas por todos nós mineiros. O próprio governador, que mal assumiu, já está enfrentando aí uma série de problemas com o funcionalismo público estadual, com os prefeitos, continua também enfrentando essas dificuldades.
O senhor esteve com a gente aqui em junho do ano passado, logo em junho de 2017, melhor dizendo, logo que a rádio começou, pouco depois que a gente iniciou as operações da Rádio Super, ele dizia que não queria ser candidato ao governo. Acabou recuando em nome até de uma posição partidária para disputar o governo, disputou e acabou sendo derrotado depois. Passado já algum tempo dessa derrota, eu pergunto para o senhor, ao ver esse cenário de caos que está instalado sobre Minas Gerais, o senhor se sente aliviado? Meu caro Rodrigo, primeiro eu não posso ficar aliviado vendo esse cenário. É um cenário que a responsabilidade é de todos nós mineiros. Somos 21 milhões de mineiros que temos que trabalhar unidos para superar esse quadro. Como você bem disse, eu não tinha vontade de ser candidato, me sinto bem no Senado, faço lá, acredito, um bom trabalho. Mas, de fato, as circunstâncias políticas e partidárias me levaram a uma candidatura que, num primeiro momento, surgiu favorita pelas pesquisas, mas que, infelizmente, perdemos a eleição e perdemos trabalhando muito e com muito mérito do vencedor, que recebeu o apoio expressivo da população mineira e, por isso, merece o nosso respeito. E volto a dizer, todas as condições necessárias para que tire Minas Gerais dessa situação. Evidentemente, sob o ponto de vista pessoal, se me indagasse, o trabalho no Senado, ele é menos oneroso, digamos assim, do que o do governador, porque eu já fui os dois, eu sei comparar um com o outro. Mas no momento que eu me candidato, é evidente que eu estou disposto a enfrentar. Acho que todos nós que éramos candidatos ao governo de Minas sabíamos da situação. O governador Zema, eu, o antigo governador e todos os demais sabíamos que a situação era muito grave e que nós teríamos dificuldade. Então, não pode haver queixa por parte nem minha, nem dele ou de quem ganhou. Mas o objetivo agora é outro, é unir forças em Minas Gerais para nós superarmos essa dificuldade, independente de partidos, de eleições, do que passou, para trabalharmos juntos para que Minas supere essa crise e vai superar. Muito bem. Senador Antônio Anastasia, vice-presidente do Senado, nosso convidado hoje no Café com Política mais uma vez. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar com os ouvintes da Rádio Super. Foi um prazer, como sempre. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Thalita. Estou às ordens. Um abraço, senhor. A todos os ouvintes. Muito obrigado.